sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Pós Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Tá gravando? Vou começar então. Olá, posfaceiras, posfaceiros e posfaceires. Está começando agora a 4ª temporada do Pós Fácil Podcast. E nesse primeiro semestre de 2023, nós vamos conversar aqui sempre com mulheres escritoras. Vai ser uma temporada totalmente dedicada a elas. Ler mulheres e mulheres diversas aumenta muito nosso repertório sobre o mundo, e é por isso que a gente recomenda muito. Nesse primeiro episódio, eu estou até nervosa de começar falando, porque a gente está falhando muito em fim de costume. A gente tem a honra de receber aqui uma grande autora brasileira, de quem a gente é muito fã, a Andréa Del Fuego. Andréa, seja muito bem-vinda ao Pós Fácil. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com Stephanie, Carol, no Pós Fácil Podcast. Andréa, eu vou te apresentar, e aí depois você se apresenta como você acha que é melhor. Eu vou falar o seu currículo aqui. Combinado. Bom, a Andréa nasceu na cidade de São Paulo em 1975, é formada em filosofia pela Universidade de São Paulo, é autora de romances, contos e livros juvenis. Na adolescência teve formação técnica em publicidade, na época escrevia contos eróticos, criou então seu pseudônimo, a referência à bailarina feminista Luz Del Fuego, é autora do romance Os Malaquias, vencedor do prêmio José Saramago, publicado na Alemanha, Itália, França, Israel, Romênia, Suécia, Portugal e Argentina, de As Miniaturas, a trilogia de contos Minto Enquanto Posso, Nego Tudo, Engano Seu, dos juvenis Sociedade da Caveira de Cristal, Quase Caio e Irmãs de Pelúcia, ganhou o Prêmio Literatura para Todos do Ministério da Educação com a novela Sofia, o Cobrador e o Motorista. Em 2021, publicou pela Companhia das Letras o romance A Pediatra. Andréa, é isso? Tem mais alguma coisa que a gente deixou de fora? Sou a mãe do Chiquinho. A mãe do Chiquinho, publico há 20 anos, mas desde os 17 anos eu já trabalho com criação de alguma maneira. Comecei a trabalhar com produção de comerciais de TV, como estagiária de produção, com 17 anos e tal, e fiquei 10 anos trabalhando como produtora, fazia produção de elenco, fazia produção de figurino, produção de locação, por 10 anos, e eu me toquei há pouco de que isso é um repertório para ser usado aí numa literatura futura. Tem um acervozinho muito bom ali. Sem dúvida. André, quando a gente combinou de gravar contigo, a gente já queria muito falar contigo, assim, né? Mas quando a gente marcou agora nessa temporada, eu estava tentando lembrar como é que eu tinha conhecido o teu trabalho, assim, qual tinha sido a origem, porque eu fui ler um romance teu recentemente, eu li no final do ano Os Malaquias, e essa semana eu li A Pediatra, terminei de ler antes de ontem, assim, adorei. E eu lembrei que eu conheci você por causa do Santiago Nazarian. Olha. Eu conheci ele numa entrevista que ele deu para o Jô, quando ele lançou O Feriado de Mim Mesmo, lá em 2005. E aí eu lembro que ele tinha um blog. Catíssimo no Jô, né? Nossa, é um espetáculo. Uau, é. E aí eu fui ler o livro dele, acompanhava um blog que ele tinha também, e volta e meia ele fazia referência a textos que você publicava também no blog. E aí eu acompanhava, eu lembro que até, estava nos meus favoritos, assim, eu olhava todo dia, dava uma espiada. E me chamava muito a atenção porque tinha ali alguma coisa de contos eróticos e também me chamava muito a atenção a ousadia, assim, do modo que você escrevia. 2005, né, tem bastante tempo, era uma época que eu estava começando a acompanhar blogs, assim, estava entrando na faculdade de jornalismo e tal, e aí só muito depois que eu fui conhecer teu trabalho por causa dos livros. E aí eu queria saber disso, assim, como é que começou o teu processo de escrita? Ele teve início na internet mesmo, e depois foi migrando para os livros, ou foi o contrário, e como é que esse tipo de publicação também influenciou, né, na tua produção? Ah, que bacana. Nossa, que bacana saber que você já tinha visto isso lá atrás. Pois então. Logo depois que me alfabetizei numa escola pública em São Bernardo do Campo, onde eu fui criada,
Eu logo me apaixonei pela escrita sem saber o que ela era e sem saber. Hoje eu tenho uma visão da literatura que eu não tinha na pré-adolescência, né? E, mas o prazer da escrita veio antes até do prazer da leitura. Veio quase junto. Mas eu tive mais acesso à escrita, porque a escrita é absolutamente acessível, do que a leitura. Eu não sou filha de pais leitores, neta de leitores, eu não fui a criança Monteiro Lobato, sabe? E então esse acesso ele foi caótico, foi muito esparso, até que eu engrenei. Então, um prazer de escrita como uma vontade deliciosa de estar comigo, sim, eu gostava de estar comigo. Depois, quando eu pensei, então, muitos anos depois, né, 26 anos, 27, eu acho que eu fui publicar o primeiro livro, eu fui tentar até pedir minhas contas aqui, mas, assim, já marmanja, adultíssima, que daí eu tive a primeira leitura crítica, né, porque quem lia era meu marido, que é o mesmo marido até hoje, sou casada há 30 anos, e ele é fotógrafo, se chama André Sader, e ele me conhece desde os 17 anos, sempre foi um leitor, e de algumas coisas, não era tudo, né? Então tinha uma coisa assim que era absolutamente só meu. E depois, quando eu levei pela primeira vez esses textos, que na época eram textos eróticos para várias editoras, eu fui negada por várias editoras, né? Eu tinha uma ideia muito ingênua, eu não conhecia escritores, eu não conhecia, assim, um total de zero da dinâmica total, assim. Acho que eu não sabia o que era CBL, acho que eu nunca tinha ouvido falar em CBL, ou União Brasileira de Escritores, Academia Brasileira de Letras, eu talvez tenha passado alguma vez pela frente, sabe assim, qualquer coisa do meio, do mundo literário. Embora trabalhasse junto com músicos, ou artistas, ou fotógrafos, mas é um universo em que isso, sei lá, ali naquele momento não era presente, né? Enfim. E aí, quando foi para quando eu mandei os originais, o original dos contos, eu pensei, muita risada, porque assim, eu pensei, bom, eu já tinha noção de que tinha conto ruim. Maravilhoso, orgulho de já ter tido essa noção. Tinha conto ruim, mas aí imagine que é pecado um conto ruim, ou que. Imagine que isso aqui, sabe, eu escrevi e tal. E aí eu pensei, bom, eu vou deixar o conto que não tem. Eu não pensava ruim na época, mas eu pensava assim, ele é mais fraquinho, enfim. Vou deixar o mais fraquinho aqui e eu vou deixar o melhor por último, porque daí a pessoa vai ler e vai começar a ter uma progressão, sabe, na leitura. Ela vai indo, ela vai encaminhando para um lugar e pá, eu fecho. Imagine, né? Imagine se isso tem cabimento. E aí teve um dia, e recebendo negativas. As negativas aconteciam, gente, não tinha WhatsApp, sabe? O e-mail era praticamente uma novidade. Uma loucura. E eu pensei, tá, vou inverter, vou colocar o conto melhor no começo e deixar os piorzinhos para frente. Aí pronto. Viu? Aí eu tive 3 propostas, assim, e acabei ficando com uma, que era O Nome da Rosa, uma editora muito querida, muito querida, muito querida, e que aí leu fez uma leitura crítica ali pela primeira vez, né? Dos textos, e falou assim, olha, tem umas coisas aqui, mas assim, tem alguns contos que são eróticos, outros menos, e ela era uma editora de livros de psicologia e queria começar a entrar nessa coisa da ficção. Completamente desconhecida, ela falou, o negócio é tentar pensar num nicho, numa coisa, então que todos sejam eróticos, né? Mas no meio disso, eu passei pro meu primeiro luto, a minha avó, pessoa mais importante da minha vida, assim, das mais, e eu não tinha a menor condição de escrever nada erótico com aquele corpo, né? Porque muda o corpo, né? Mas só para dizer, para fechar aqui o gancho, é que a partir daí a escrita começou a ser uma performance. Hoje eu olho para trás e vejo, mas eu não quero dizer com isso que eu tenha perdido o prazer da escrita, mas eu tenho tentado me afastar cada vez mais de estar com uma escrita alinhada a uma expectativa externa, porque ela justamente é delirante, né?
qual é a expectativa externa? Quem que vai conseguir dizer isso? Se a gente conseguir fazer um diagnóstico da expectativa externa agora, no dia 27 de janeiro, às 15h22, amanhã às 18, mudou também. É outra, é. Já é outra. Então, passou-se muita água debaixo dessa ponte. Por exemplo, eu publiquei os Malaquias, e acho que alguns anos depois, eu esqueço as datas que publiquei, mas isso não posso nem colocar Covid aí, viu? Já esqueci. Porque comentávamos aqui antes de gravar que a Covid estava comendo a nossa memória, né? Por isso que eu mencionei aqui. Aí publiquei as miniaturas e fiquei 9 anos sem publicar. Sim. Não deixando de escrever. Escrevendo um livro em que ele muito me desafia absurdamente, acho que é o mais desafiador, acho que posso dizer que foi o mais desafiador, está sendo desafiador. E a pediatra surgiu num descanso mesmo, não é a primeira vez que eu faço isso, né? Quando eu estava escrevendo os Malaquias, que eu levei 7 anos para fazer, e com desistências, com crises, com tudo que vocês quiserem, e escrevi um infanto juvenil, o infanto juvenil tem mais páginas que os Malaquias, que foi de um prazer absurdo fazer aquilo, assim, é como se você está num esquema ali de escrita ali, que ela está tão, porque é livre, porque impõe suas próprias regras, mas as regras estão lá, postas por você, mas elas estão lá, e aí de repente, quebrar aquilo para uma outra coisa, assim, me dava um choque de encantamento, de prazer de escrita, né? E a pediatra foi a mesmíssima coisa. Mas então eu estou sempre em processo de escrita. Não é todos os dias que estou escrevendo. Nos últimos dias, na pandemia, eu não escrevi uma linha. Eu escrevi um mestrado, não é pouca coisa, um mestrado, e tal. Mas é muito mais fácil. Nossa, que isso? Você sabe para onde está indo, embora. Mas o problema é sair dali, né? Mas você tem aquilo ali. Comentadores. O próprio texto do estudando, eu estava fazendo sobre lavoura arcaica, que eu posso ler aquilo todos os dias até o fim da minha vida, eu lerei lavoura arcaica. Assim, na ficção não tem corrimão, né? Embora essa ideia mesmo, assim, de que você começa a escrever um texto e as regras vão se colocando, né? As vão se colocando, mas acho que descansar de uma regra é começar outra, né? Talvez, né? Uma outra organização. Mas quero dizer com isso que a minha relação com a escrita, ela é de uma intimidade tremenda, absurda, vertical. Ela independe da publicação, e foi muito bacana ficar 9 meses sem publicar, sabe? É muito diferente. E eu fiquei, assim, muito impressionada com a versatilidade da tua escrita, assim, agora até já entrando nos Malaquias, né? Porque, como eu comentei, eu conheci você lá atrás muito pelos contos eróticos. E aí eu ouvi falar muito de você agora por causa da pediatra, né? Porque tá, assim, bombando, né? Todas as nossas amigas leram e recomendam e tá nas listas de melhores leituras de todo mundo. E eu terminei de ler agora e entendi por quê, né? Realmente maravilhoso. Mas aí a Companhia das Letras lançou uma nova edição dos Malaquias, agora no final de 2022. E o Pós-Fácil faz parte do time de leitores da companhia e nos enviaram o livro. Aí eu, vou ler, tendo como memória aqueles livros que eu lia lá no início dos anos 2000 ali, e os contos eróticos. E aí fui ler os Malaquias super às cegas, assim, não sabia do que se tratava. Sabia que tinha ganhado o Saramago, né, e aí isso já diz muito, mas fiquei, assim, assombrada com a tua escrita, e é o tipo de história que eu mais gosto de ler, que tem muito de realismo mágico ali, assim, né, eu achei um texto super latino-americano, assim, brasileiro, assim, aqueles 3 irmãos, tudo que acontece com eles no livro, que vai se passando naquele vale, né, no interior do Brasil. E também uma coisa que eu gostei muito, acho que foi a coisa que eu mais gostei desse livro, foi não identificar exatamente em que tempo se passava. E até às vezes eu tentava identificar, mas eu percebia que era como se o que estava acontecendo lá no vale se passasse em um momento, e o que estava acontecendo com a irmã ali na cidade se passasse em outro tempo, assim, né? As coisas muito se desconectando o tempo todo, histórias tão ligadas, assim.
Eu gostei muito do livro, eu falei para a Carol, a gente estava conversando antes de fazer o roteiro, que eu acho que é um dos melhores livros da língua portuguesa, da literatura brasileira, assim, eu achei... Céu. Não, é incrível. A gente acha. Assim, ó, tá na nossa listinha de melhores junto com Lavoura Arcaica, tá? Então, no mesmo combo. Nico apertou a mão de Dário, pai de Maria. A casa simples, de limpeza sentir pelo frescor das cortinas e dos tapetes. Maria disse que você não tem família. Família eu tenho, é que morreu. Nico respondeu olhando as mãos de Dário, cruzadas e ásperas. Fez-se silêncio. Então é verdade que o moço é órfão. Confirmação na tristeza que murchou o corpo do rapaz. Maria foi ao quarto onde estavam as irmãs mais novas, todas quietas para escutarem a conversa. Júlia foi adotada por família da cidade e Antônio está no orfanato. Você quer a Maria? Dário entregaria naquele momento, cardume de lambariz que Nico tinha nas 2 represas do rosto, as escamas refletindo Dário. Maria escondeu as palmas entre as coxas, um facho lilás atravessou lençóis no varal, contornou os batentes da janela, alcançou as pálpebras, foi maquiada pelo sol. Quero. E aí a pergunta que eu coloquei para te fazer aqui, quando eu li o livro, eu comentei, acho que eu postei nos stories e a gente trocou brevemente ali algumas palavras sobre isso. E eu falei para você que eu estava muito preocupada com a Júlia naquele momento que eu estava lendo, né, com essa irmã que estava longe, né, do lugar de origem ali, com o que estava acontecendo com ela. Sim. E você respondeu assim para mim, que ela ainda está viva e está muito velhinha. E eu fiquei tipo, quê? Como assim? Quem é a Júlia? E eu ia te perguntar ali, mas como a gente já estava te convidando para o Possácio, eu pensei, eu vou guardar essa pergunta para fazer no podcast. Então, agora me explica essa história, mulher, por favor. Cadê a Júlia? Onde ela está? Bom, começando por Júlia. Bom, o livro é baseado na história da minha família e realmente a coisa mais... As coisas de realismo mágico, assim, é meio que quase tudo verdade e as coisas mais pragmáticas não são, né? São ficcionais. Na América Latina, a gente pode se chamar só de realismo, né? Só de realismo. Eu penso sempre nisso, assim. 100 Anos de Solidão, lido por um norueguês, aquilo é ficção científica quase, é quase uma tese de mundo. Aqui, aquelas cenas de 100 Anos de Solidão da tia no alpendre, saindo e se batendo para tirar os mosquitos da varanda, gente. Tranquilo, todo dia. Todo dia. E a Júlia, então, um raio cai na casa dos meus bisavós, né? Cozinha esse casal por dentro e esses filhos ficam órfãos ali, ainda crianças, né? O meu avô vai trabalhar numa fazenda, mas como, enfim, que mora, nunca ganha nada e tá lá. Uhum. Os outros 2 vão para um orfanato, o tio Antônio, que é anão. Uhum. E a Júlia, que é adotada por uma família de São Paulo, que adota como empregada doméstica e não como filha. Acho que é um clássico, né? Isso tudo aconteceu mais ou menos na década de 20, 30, no século passado, assim, sabe? Uma coisa assim. Não, 40, não sei precisar, gente, data. Mas em torno disso aí. Por aí, né? Por aí. Mas tem uma coisa muito que dá para pegar, assim, que daí é histórico mesmo, porque aquela água que chega para o poder, aquilo é Furnas, em Minas Gerais. Uhum. Que desapropriou muita gente ali do vale e tal, para as águas entrarem, né? Então, eu lia relatos, e soube de relatos de pessoas que se deixaram morrer dentro das casas enquanto as águas vinham, dos bichos se afogando, da diferença da paisagem, de repente, do nível das águas e da funcionalidade, entre aspas, das águas, entendeu? Uma violência, né? Uhum. Mas uma violência que não é só a desses homens que exploram esses lugares, né? O que é um raio? Cair dentro de uma casa e eletrocutar um casal. A violência, sabe? A violência de nascer, né? Nascer violentíssimo. E tudo isso me tocava bastante, sabe, para a escrita. A Júlia, o que aconteceu? A Júlia, depois, minha tia, depois de muitos anos, a família resolveu devolver ela velhinha para a família. Gente do céu. E ela voltou e foi morar com o meu avô, só que a distância
a falta de convívio era tal que para mim é exatamente o final do livro. Eles nunca se encontraram. Uhum. Meu avô já faleceu e ela ainda está viva, muito, muito, assim, velhinha, ela tá, acho que uns 94, eu acho, mas e ela não, acho que ela, meu avô, antes de falecer, meu avô morreu analfabeto. Uma tia minha, filha dele, né, claro, né, leu trechos para ele antes. Uhum. E aí ela me dizia assim que ele ficou muito, muito contente e tal, assim, sabe? Ele sempre usava um chapéuzinho de palha, assim, tirava o chapéu, sabe, para ouvir aquelas palavras, né? E esse livro foi muito desafiador para escrever, porque veja bem, assim, eu estava falando sobre essas pessoas muito amadas. E o meu problema todo da escrita era, eu não posso defender como pessoas que eu amo, isso não vai produzir literatura, porque ou eu vou ter que enfrentar sombras, encontrar aqui e lidar com elas aqui, né? Então ficou uma coisa, um processo meio misturado com o meu psíquico de memória, com criação literária, tanto que eu acho interessantíssima, adoro psicanálise, uma estante aqui só de psicanálise, não consigo parar de ler psicanálise, me interessa, vou me interessar até o fim dos dias e tal, porque eu acho que tem um processo aí muito parecido com da criação literária também. Não que a criação literária, não que você vai usar, por exemplo, sei lá, a ideia de transferência para colocar num casal de um livro, não é isso, assim, não é uma receita, mas é porque um pouco a gente está falando sobre a mesma coisa, sabe, assim, de um desenho humano, né? Mas, só para mostrar a diferença dos processos, por exemplo, eu escrevia os Malaquias como se eles estivessem me vendo escrever, eu pagava pedágio. E acho que ali, e aí você falou da mudança da escrita para cada livro, né? Eu acho que cada tema, eu vou procurando uma forma que ajude o tema. Então, ali, o realismo mágico me ajudava demais, sabe? Embora também, para mim, não era um realismo mágico, mas nem tão, para mim não é tão realismo mágico assim, mas ele tem, e a prosa poética também, porque a prosa poética cabe esse lugar em que eu poderia escrever essa história lembrando que naquela época também eu publicava por editoras pequenas, sempre recusada, certo? Depois publiquei ali, blá, blá, blá. Então também estava assim, eu estava preocupada com o livro, com a escrita. Essa mesma tia que leu para o meu avô, ela nunca havia lido um livro, e ela pegou, eu falei, eu terminei, é sobre a gente. E aí ela se fechou no quarto, saiu de lá depois que terminou. E ela me disse assim, como que você sabe disso tudo? E eu pensando, gente, mas eu inventei. Mas depois, essas coisas mágicas, eu fui traçar, tinha várias coisas ali que, de fato, sabe, estavam lá. Enfim, chamar isso de sincronicidade, não sei. Eu acho tudo muito, acho, tem uma coisa que é da própria linguagem que é misteriosa. Eu não gosto da palavra misteriosa, mas daqui a pouco eu lembro da que eu prefiro para dizer, que ela tem um modo de se esconder e de revelação, que é uma coisa surpreendente, sabe? Tanto para quando lemos, como para quando escrevemos e tal. E aí, a pediatra, eu não sou amiga de médicas, não tenho nada com medicina, eu sou uma paciente hipocondríaca, super hipocondríaca. E aí foi como escrever, como se ela não me conhecesse, assim, ela não sabia que eu estava lá vigiando, assim, então o prazer imenso foi de vigiar uma pessoa que não me conhece, não sabe que eu estou ali. Eu pensei, vai ser dentro da cabeça dela, ela não sabe que eu estou aqui, Quando eu pensei nesse mecanismo, eu escrevia salivando, sabe, salivando, com emoções muito densas e pesadas também ali, sabe, porque lidando com a pessoa, enfim, bem disfuncional, mas atenta à linguagem. Quando eu falo das emoções, essas coisas todas envolvidas na escrita, isso aí é só uma das coisinhas, dos ingredientes, né? Porque o negócio todo é material mesmo, final, que é a frase
e as palavras, os parágrafos, né? Aquilo tem aquilo se procura aquilo que aquilo seja literário, né? Você falando assim parece sim. Andréia, e você agora, a companhia republicou os Malaquias, né? E como é que foi rever esse livro agora publicado? Teve alguma mudança de edição? E até, assim, relembrar esse processo todo de escrita, né? E ver esse livro voltar a ser comentado depois, né, de anos dele ter sido publicado. Como é que foi isso, assim, esse convite para republicar? Eu estava esperando isso há muitos anos, que ele voltasse, porque o livro, ele foi publicado, quando ele ganhou o prêmio José Saramago, ele não teve uma segunda edição no Brasil, por exemplo, né? Ele não circulou aqui. Ele deve ter esgotado a primeira tiragem, suponho, que não deve ter sido mais do que 1.500 exemplares, 2.000 exemplares, né? Isso há tantos anos, né? E aí, agora, ele ganha uma edição, e ganha um e-book, pode ser encontrado, né? E quando eu li, é como se eu estivesse lendo uma escritora estrangeira. É impressionante, assim, impressionante. Dá a sensação de ser incapaz de fazer uma linha como aquela. E eu mudei algumas coisas, não foram muitas, não. Nada que fosse da trama, nada que fosse. Era uma coisa aqui ou acolá que me incomodou como leitora. Uma leitura que está em 2022 e não em 2009, sabe? Mas são coisas aqui, acolá, quase nada, e aquela coisa de entender também que eu sou tão diferente que eu não posso mexer demais também, eu transformaria ele numa outra coisa. Mas eu me surpreendia com a leitura, né, e fico sempre surpresa. Eu não releio os livros, né, só quando tem essas parece uma coisa assim, você tem que fazer, né. Mas outro dia eu tive que reler o meu Infanto Juvenil, Sociedade da Caveira de Cristal, e eu pensei: "Por que tudo isso não fica retido na memória, né?" Você escreve aquilo e você não tem noção, você esquece de você não tem na cabeça esse script inteiro, né. Que coisa! E quer dizer, é uma sensação de que não é seu, de algum jeito. Uhum. Você não tem a propriedade, sabe? Quase isso. E até a questão da linguagem, né? Outro momento que você talvez tá com contato com outras leituras, e aí agora tem outras coisas que você leu e tal, e revisitar o texto parece que às vezes deve dar um estranhamento, assim, de nossa, eu escrevi isso, mas que momento que eu escrevi, né? No momento que eu escrevi, mas eu gostei de ter relido, nossa, muito, gosto. Penso que bom. Que bom que eu escrevi, que bom que eu enfrentei os desafios, e sou muito teimosa, porque os desafios são muitos, ninguém é obrigado a escrever, né? Ninguém é obrigado a escrever, mesmo os autores e autoras assim, que se colocam a escrita como uma vida profissional, pensa nisso em prazos de entrega e tal. Se eu penso nisso, eu enlouqueço. Bom, posto que eu enrolei muita gente por 9 anos, me cobrando o próximo livro. E também pensando, né, nossa, será que não tá, né, foi passando 2 anos, 3, 4, eu falei, será que, né, enfim, pode ser bom isso? Será que isso pode prejudicar em alguma coisa, né? Mas pensava e o pensamento ia embora e voltava para minha coisa, assim, eu dou oficinas, né, de criação literária, que é um grande prazer, e eu acho que eu procurei fazer isso também, eu mesma estar numa oficina, sabe? Que é esse lugar fechado, a cozinha da escrita. Então eu fiz várias versões do mesmo livro, aqui e acolá, participei, entrei com ele também ele já estava escrito e eu dividi esses capítulos com um grupo de amigas, que fez um grupo chamado Começando do Zero, com a escritora Ivana Ruda Leite, Maria José Silveira e Índigo,
E a gente, cada uma escrevia os capítulos e no mês seguinte se encontrava. Então, você ganhava 3 leituras críticas e fazia 3 leituras, uma troca. E ele foi bastante comentado, com muitas sugestões, com muita coisa aqui, acolá e tá. Então, ele teve essa influência dessas leituras. Depois, teve a leitura também do meu marido, que de alguma forma está implicado no livro, que tem uma personagem que é baseada numa vivência dele. E ele ficou assim, sabe, assim, ele foi se encharcando de todas essas das opiniões e das sugestões, das problematizações e tal. E aí eu fui levando, né, experimentando cada uma dessas problematizações, assim, testando ao limite, assim, o texto, para ver até um dia, perceber, não, inicialmente parece um bom caminho, mas quando ele chega aqui, ele enfraquece, sabe? Uma coisa que você muda no primeiro capítulo, lá no 5º. Uhum. Você escreveu aquela coisa no primeiro capítulo, para ele encontrar uma palavra no 5º, que se você mudou no primeiro, no 5º, ele perde aquela força. Só que às vezes aquela força, ela é tão, para você, importante, de uma maneira expressiva, que não vale a pena mudar lá no primeiro. Essas coisas, assim, sabe? De estrutura. E eu fiquei nisso, assim, estudando um próprio texto, pensando muito na escrita. Aí, nesse caminho, eu comecei a fazer... Eu fui fazer faculdade de filosofia mais velha, com 30 e poucos anos. Fiz na PUC e depois fui para a USP. Fiz 2 faculdades de filosofia e depois eu dei um tempinho e fui fazer o mestrado. E eu comecei a ler teoria e me apaixonar perdidamente por teoria. Uhum. Filosofia realmente foi um antes e depois como leitora mesmo. E acho que dá um tempo, assim, da publicação também, eu acabei não conhecendo, uma coisa bem prática agora, assim, quando eu lancei a Pediatra, eu me dei conta de que como havia mudado o universo de leitores e de leitoras, que coisa mais impressionante. Uhum. Entendi a capilaridade dos clubes de leitura, e a gente ainda lancei na pandemia, em que isso explodiu, né, escalonou, porque os clubes aumentaram muito nesse período, e também os perfis de leitores, né, os leitores e leitoras, que são pessoas, né, não uma coisa anônima, né, o leitor, a leitora, não, são figuras com que exibe também ali uma biografia das suas leituras, né? A gente também lê o leitor agora e a leitora. Uhum. É verdade. No perfil também, sabe? E no momento que eu acho que está muito rico para as mulheres, acho que isso está evidente, né? No último prêmio Jabuti, né, que fomos 5 finalistas, né, levou o som do Rugido da Micheline, que eu amo. Esse livro, para quem não leu, depois conversem comigo sobre aquele capítulo que o Rio fala em primeira pessoa, aquilo para mim é... Meu Deus, né? Inacreditável. E eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que nunca houve finalistas, 5 mulheres finalistas, assim. A mulheres, acho que não. Eu acho que não. E uma coisa que a gente comentou até, eu e a Carol, essa semana, que eu terminei, que a Carol não me deu spoiler sobre a Pediatra, né? Ela só recomendou muito, que a Carol leu antes. E quando eu li essa semana, eu fiquei também pensando como ele está conectado com outras obras escritas por mulheres da literatura contemporânea que também estão fazendo bastante sucesso, assim, né? Acho que tem muito a ver com esse perfil das leitoras também, isso que você está comentando, né? E eu achei uma conexão impressionante e muito legal, assim, ver esse tipo de protagonista, esse tipo de narradora tendo voz na literatura, né? Por exemplo, quando eu terminei de ler A Pediatra, eu pensei muito no Sweet Tóquio, da Giovanna Madalosso. Sim, todo mundo faz essa conexão. Pois é. E a gente escreveu na mesma época, a gente escreveu simultâneas, pelo que eu entendi. Eu só fui ler o Sweet Tóquio, eu estava, sei lá, eu não tinha publicado, mas a coisa já estava lá na frente, sabe? E ela publicou no ano anterior, juntos mesmo.
que foi o ano que escrevi. A gente escreveu sobre uma classe média paulistana, sobre a maternidade, sobre, bom, basicamente esses 3 pilares, né? Não, muito interessante, muito interessante. A A maternidade, relação com as empregadas domésticas, a né? Com as relação com a babás. empregada doméstica, exatamente, babá, ou ali, enfim. Olha, é um boom, é um mini boom, não sei se um boom grandão, se um boom pequenininho, para que ele se estenda, mas a gente tem todas essas cadeias, né, da literatura, né, com muitas mulheres vivenciando intensamente isso, como escritoras, intensamente vivendo, quero dizer assim, números, assim, né, então, mulheres leem mais, são as que mais leem, as que mais compram livros, livrarias que só vendem livros de mulheres, editoras que só publicam livros de mulheres, clubes de leitura que só leem livros de mulheres, um clube de leitura como a Óbvios e a Submarino, por exemplo, né, assim, só livros escritos por mulheres. O Leia Mulheres, né, que é a coisa mais, aquilo é impressionante. Os podcasts sobre literatura feito por mulheres, as resenhas, mulheres nas curadorias, nos júris, como editoras. Então, se você tem da cadeia da editora ao leitor como uma figura que consolidada, vamos dizer assim, com este repertório, né, de mulheres ali consolidado, uau, há 20 anos isso era impensável. Eu acho que 20 anos, até muito, muito pouco tempo, assim, em 20 anos uma mudança assim, foi bom de ver isso. Dá para, quer dizer, em 10, 20 anos, quer dizer, claro que é um tempo imenso, né, mas as coisas, inclusive por isso que eu acho que ficou sólido, chega de um jeito sólido, porque está na cadeia inteira. E aí acho que esse tempo vai cozinhando esse lugar, vai, né, construindo mesmo. Mas sabe, André, você, né, vem dos blogs, né? Eu acho que os blogs eles trouxeram isso para as mulheres, porque a publicação era majoritariamente masculina, né? E hoje ainda continua sendo, mas ainda as mulheres estão tendo mais espaço. E nos blogs eu lembro que na década de 2000 tinha muita mulher escrevendo, começaram a surgir, né? E eu nem lembro como que a gente chegava nesses blogs, porque não existia, né, as redes sociais, né? E, né, enfim, eu lia seu blog também, lia de outros escritores, de outras escritoras, e eu acho que agora essas pessoas publicando, acho que foi ali que surgiu, sabe? Assim, que começou aqui no Brasil, pelo menos, com esses blogs, para as mulheres começarem a perceber que, olha, a gente escreve também, a gente pode ser publicada, né? E é muito interessante que a gente fez a temporada, a gente fez, essa é a nossa 4ª temporada, né, e a gente recebeu, assim, uma mensagem de um ouvinte, assim, por favor, façam só com mulheres, só com mulheres. Não falem com homens. Quando a gente fez uma enquete de escritoras recentemente, a gente recebeu tantos nomes, e eu falei para a Stephanie, tantos nomes que a gente ainda não conhecia aí, né, e a gente também participou de clubes, de grupos e tal, e tem tantas mulheres que a gente ainda não conhece, e isso é muito incrível, assim, é um momento bem especial mesmo, sabe? Sem dúvida, e acho que ele cria uma coisa exponencial também, porque percebendo também, né, que a escrita, a sua acessibilidade da sua própria produção, né, primeiro. Depois, as possibilidades de publicação, claro que ainda não é fácil mandar o original para alguém, esperar uma resposta, muitas vezes não, porque não tem a ver com o perfil editorial da editora, enfim, tantas questões, mas ela está lá como possibilidade que, por exemplo, quando se pensa, aí pensando escrita performance, né, prêmios literários, resenhas nos grandes jornais, e a gente pode falar sobre isso também, mas
isso que é essa coisa almejada, e principalmente quem está começando, assim, porque isso parece que é isso que vai consolidar, era só possível com as grandes autoras, as grandes editoras pareciam ser esse lugar que era o óbvio, né? Isso, por exemplo, que o blog começou essa destruição, tirou essa coisa vertical para uma coisa mais horizontal, porque tinha um botãozinho ali naquela tela que era publicar. E já tinha leitores, né? E leitores que comentavam, que chegavam e tal. E hoje, assim, as prêmios, resenhas, ou até nem prêmio nem resenha, mas o que é importante mesmo, que é o livro circular entre leitores e circular na grande rede dos livros publicados, nessa conversa entre os livros do nosso tempo. As redes fazem isso. Livros que não saíram de lugar nenhum, sabe assim, não está lá na Folha, no Globo, não teve a menção honrosa no prêmio XY, mas que tá circulando, e que agora essa circulação, o fato dessa circulação também não ser mais anônima, favorece também, né, essa rede, essa teia aumentando cada vez mais. Muitas vezes eu falo assim, muito animada, e eu falo assim, mas eu tentei aqui, acolá, não consegui ainda, assim, mas sabe, olha, não se tentava, nem se tentava, não havia nenhum exemplo. Falo assim, mas de repente, como aqui e acolá, não havia. É um momento bem interessante, e que, por exemplo, uma pandemia, o livro conseguiu sobreviver como objeto, né? Esse produto de venda, e também de fruição artística para leitores e tal. Bom, e a escrita também, pelo volume de pessoas que procuraram as oficinas de escrita, não falo da minha, falo de colegas, a demanda, né? Acho que muita gente descobriu nesse isolamento a acessibilidade da escrita. Vamos falar da Cecília, da pediatra. Ninguém notava que eu tinha pouca vocação e paciência para ser médica. A boa formação garantia que eu não fosse processada, fazia bem feito o feijão com arroz, procedimentos que qualquer pediatra faz, e escondiam minha inaptidão. Meu caso é comum. Estudei medicina desapaixonada com um pai no leme. Não é diferente de quem cuida de vacas, porque de sua janela era o que havia. Festejando o fato de que não era mais preciso caçar, apenas manter o gado. A Pediatra, de Andréa Del Fuego. Eu não lembro onde que eu vi que você escreveu esse livro muito rápido, né? Depois de tanto tempo sem publicar. E agora você comentou assim sobre que foi como se entrasse na cabeça dela ali, então ela não tinha filtros, né? Mas como que foi que surgiu a Cecília? Da onde surgiu essa personagem? E até a história, como que você chegou nela? Eu pensei primeiro numa pediatra que não gostasse de criança, uma pediatra que não gosta de criança. Eu já estava querendo escrever personagem mulher em primeira pessoa. Essa foi a primeira coisa que surgiu. Depois veio uma pediatra que não gosta de criança. Falei, bom, achei, porque isso vai gerar toda a trama, tá tudo certo. Depois, eu precisei encontrar, mas de que jeito que ela vai falar, qual a personalidade dela. Uma pediatra que não gosta de criança já me dava um caminho, né? Uma mulher com contradições. Então, eu fiquei alguns meses, uns 5 meses ou mais, reescrevendo as 5 primeiras páginas. Só as 5 primeiras páginas em primeira pessoa, até achar o jeito que ela ia levar. E aí quando eu encontrei, falei, tá aqui, daqui eu sigo, daí escrevi em um mês. Mas eu tenho fôlego curto para romances, meus romances são todos curtinhos, né? A Pediatra é uma novelinha, e Macaca Véia, já sei quanto tempo eu levo para erguer aquele original. Em um mês eu faço, esse livro que eu estou há 5, 6 anos, né? E, sei lá, poucos 2, 3 meses, ele estava lá, começo, meio e fim. A questão não é essa, sabe? Antes fosse. A questão é aquilo estar expressivo, né? E a pediatra, assim, quando eu estava, assim, faltando uns 20,
na minha cabeça, porque eu não fiz nenhuma escaleta, eu ia escrever sem saber para onde ela ia. Fazia tempo que eu escrevia com tudo programado, também eu falei, isso, cansei, vou entrar aqui, dormir com isso na cabeça, acordar e saber o que vai ser hoje, junto com ela, assim. Mas aí faltando, porque eu já estava vendo que já estava chegando num lugar que eu falei, bom, aqui vai caber, deste momento, cabe um movimento para um final, né? Que eu li de uma vez, assim, eu estava sentada, lendo assim, e que depois que eu percebi que eu me levantei para continuar lendo assim, porque eu fiquei estimulada com aquilo. Falei, putz, acho que esse está pronto. Mas até aí, né, a gente acha 1000 coisas, né? Mas no final ele foi publicado exatamente como foi escrito, assim, foi o livro que menos foi editado, assim, bobagens, assim. Acho que acabei conseguindo colocar esse fluxo de uma forma mais transparente. Porque tem um fluxo de escrita que ele é vertiginoso, forte, ele está expressivo na sua cabeça. Mas ir para as palavras é que é um negócio, né? E muitas vezes ele vai perdendo a sua velocidade para as palavras, ou ele vai perdendo expressão. E eu senti, escrevendo a pediatra, que isso estava mais casado. Aquilo que estava na minha cabeça estava lá nas palavras. E aí, que beleza, assim. Mas um livro que me deu zero trabalho. Sabe o que é isso, minha gente? Zero. Olha, que beleza. E aí, mas aí você fala assim, bom, agora aprendi a escrever, né? Que você fez assim, né? Às vezes você pensa na literatura como evolução, né? Indo rumo ao progresso da língua, sei lá o quê, né? E nada a ver, assim. Eu continuo com outro romance cheio de problemas, que eu não consigo sair dele. E não é um aprendizado aqui, como dizer isso? Tem um tom interno, um ritmo, que é daquele trabalho. Acho que o que sobra, que eu acho, assim, da experiência, fica assim. Bom, estou vendo um ciclo se repetir. Quando eu estava escrevendo Os Malaquias, um romance longo, eu escrevi um juvenil que foi, tipo, isso também, zero. Não, e me deu mais trabalho. Mas, assim, só alegrias, assim, foi para muitos. Foi um juvenil que teve mais de 300 mil exemplares vendidos por compras governamentais, escolas adotando. Teve um programa do Estado de São Paulo. Tem um que você vende, uma compra governamental, que vai um livro para uma biblioteca de cada escola pública. Esse do governo do Estado foi para cada aluno. E eu recebo até hoje. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: não acredito que você da pediatra foi que escreveu o meu livro da escola. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, sei lá, depois de um tempo assim, né, percebendo os próprios ciclos e tal, então daí eu vou... então, é o que me faz dizer assim, não é exatamente um aprendizado. Se eu conheço esses ciclos, se eles são assim, não tem pediatra 2, o maquinista, não vai ter o piloto, não vai ter a pedagoga, tem essa forma de escrita, não tem a menor ideia, né? Fica a disciplina, né? A disciplina fica, né? A disciplina fica e acho que também uma tolerância com o processo difícil. E esse outro livro que você está escrevendo, eu ouvi, eu não lembro qual podcast que eu ouvi, que também foi, que era sobre um homem bom. E ela quase se engasgou agora. Quase tivemos uma videocacetada. Não, eu falei assim, gente, tá, e agora? Que história é essa? Gente, o homem bom. E aí o homem bom, ele... Então, o homem apenas bom, esse que é o problema, né? Ele só reagia, e mesmo assim as reações eram muito tímidas.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, claro que deve dar para escrever um homem bom, né? O negócio é a linguagem. A gente faz, não é muito, sabe? Começa a falar sei lá, de um desenho de personalidade da personagem, né? Tentando ir para aquela coisa do que a própria psicologia diz, ou sugere, ou a psicanálise sugere, ou a própria literatura, né? Ler um Dostoiévski, perceber a densidade ali emocional, psíquica das pessoas, dos seus gestos, comportamentos, as relações. Mas o que vai é a linguagem. Você pode tentar desenhar isso, mas se aquilo, se isso não está, é a frase, a fluência, o não dito. Recentemente eu fiz um post sobre um ensaio de uma querida escritora, amiga também, Bettina Gonzalez, argentina, que escreveu A Obrigação de Ser Genial. É um livro, assim, que eu tô torcendo, já tenho interesses aí, espero que tenha mais, assim, de publicação desse ensaio aqui no Brasil. Fiquem ligados, ligadas, porque ele é para quem escreve, para quem lê também. Ela fala uma coisa do fluxo, que eu estou falando assim, essa coisa da linguagem, assim, tem um fluxo ali, né? O ritmo, na verdade. O ritmo não é fluxo, é limite. É limite, ela fala da questão da flauta, na mitologia grega, a flauta como aquilo que faz mudar o passo da presa para que ela seja cativada. Sabe? Você coloca isso numa coisa de escrita, então, logo de cara já dá a ideia de armadilha é sempre uma coisa escondida, né? Uhum. Então, de armar essas armadilhas e saber escolher essas palavras que estão na superfície, sabe? Para não perder a presa. Mas você fala assim, mas quem que é a presa, né? Eu não vejo como leitor aí. O leitor é a presa, não é isso, cativar o leitor, sabe? É uma coisa de dentro do próprio texto, sabe? Ele em si, que cria um magnetismo, sabe? Por dentro. E eu agora esse homem bom, eu acho que literatura não tem regras, né? Nenhuma, não tem definições sempre provisórias, né? Não tem receita de escrita, então eu vejo tudo como exercícios mesmo de escrita. Que tem a cara de pau de publicar, mas exercícios de escrita. Então, esse exercício do homem bom, eu não consegui encontrar a linguagem para fazer, para que ele magnetize a trama, para que ele, sabe, os objetos em torno de si, essa coisa toda. Tô lá, tentando, mas eu não abandono, não deixo ninguém para trás, assim. Talvez até eu escreva um segundo, enquanto ele está lá. Esperando. Vai labutando nele enquanto isso. Labutando nele. Tem uma pesquisa de Kung Fu, ele é um artista marcial ruim. Praticante de Kung Fu, filho de uma cuidadora de idosos, que mora no Glicério, um bairro complicado aqui do centro, e acha que o Kung Fu vai dar para ele ascensão social, espiritual. Mas eu tenho muito que descobrir dele ainda. Mas é um tema que me encanta demais, que é esse, e também o cadecismo. E aí tem uma passagem cadecista lá pelas tantas também, que também gosto muito. Eu gosto, sabe, do que tem ali, entende? Mas tô lá me batendo lá dentro dele. Mas tudo isso, assim, com gosto, sabe? E ajudou muito ter escrito a pediatra, porque fica, sabe, parece que você tem uma força, assim, que você tem, é uma força, vontade, vai, assim, uma vontade narrativa, e aquilo não vai. Uhum. Aí a pediatra, isso deu uma escoada nessa vontade narrativa, e aí já dá para entrar para o outro, assim, sabe? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, você falou dessa rapidez, assim, né, para concluir a pediatra ali depois que você encontrou o caminho dela, né?
mas lendo ele me chamou muita atenção como tem informações técnicas ali sobre o exercício da profissão mesmo, né? Sim. Isso te exigiu muita pesquisa, assim? Foi. Foi muito tempo de pesquisa para isso? Olha, eu já gostava de ler papers de medicina, eu já gostava de fuçar em grupos de doenças, eu sempre gostei. Depois da minha gravidez, que foi um parto normal, eu fui uma mãe prana, para quem viu pediatra, tive minha Foi uma mãe doula, prana? tive o meu Jaime, tive tudo isso. E depois do parto, eu fiquei obcecada por relatos de parto. Eu devo ter lido mais de 500 relatos, de novo os blogs. Você Sim. procurava relatos assim, e eram relatos assim gigantescos assim. Normalmente eles começavam com teste positivo até o puerpério. E era de uma intensidade, porque aquilo, essa vivência, ela é tão wow, que a intensidade da escrita, sei lá, ela trepida com o tema, a linguagem trepida com aquilo, sabe? Uhum. Só que nenhum relato era igual ao outro, sabe? Eu fiquei muito impressionada com isso, da diferença dos relatos. De não só a forma de escrever, mas assim, a coisa em si mesmo, o andamento, assim, nenhum nascimento era igual ao outro. Então eu já estava com isso, assim, sabe? Então eu já tinha muitos relatos lidos, por exemplo. Depois, especificamente, entrei num grupo sobre doenças crônicas, sobre a diabetes infantil. Li alguns papers e fiz 2 perguntas para 2 pediatras. Um pediatra do meu filho, era uma pergunta era sobre o conforto médico e tal, ele respondeu assim muito, passou a pergunta e tal. E depois uma pediatra que eu conheci num asilo, veja bem, uma pediatra num asilo, em Portugal, fiz uma residência literária lá em 2019, fiquei lá no norte, lá 3 semanas, visitando aldeias e tal. Eu estava com a pediatra na cabeça, né? Eu cheguei de Portugal e, exatamente, eu escrevi em 2019. É isso, gente. Meu Deus, data. Eu só sei o ano que eu nasci. Ele foi lançado em 21, né? Escrevi em 19. Eu acho. Escrevi em 19, completa. Então, eu cheguei de Portugal em julho, exatamente. E eu comecei a escrever, escrevi às portas da pandemia, em novembro. Ainda bem, porque eu não teria escrito mais nada. Na pandemia eu não teria saído pediatra nenhuma, porque tinha uma coisa do ranço médico, de não precisar ficar lendo toda hora sobre isso, eu fiquei muito, sabe, atormentada com a questão da saúde, tudo, sabe, não ia ter a leveza desse estudo, eu acho. Uhum. Mas aí eu perguntei para essa pediatra velhinha, que ela falou que ela tinha filhos e tal, aí perguntei se ela, como mãe, se quando os filhos adoeciam, ela conseguia ser a pediatra dos seus filhos. Ela disse, jamais. Jamais. E isso é uma das cenas, né, logo ao final do livro. E eu perguntei para ela, né, eu falei para ela, estou pensando em escrever sobre uma pediatra que não gosta de criança, e ela se divertiu muito com a ideia. E isso foi um baita de sabe, um incentivo mesmo. Que doideira, né, assim, que foi uma residência literária de um festival chamado Festival Palavras do Fogo, que no fim, as 3 semanas, não dava nem tempo de se dedicar à escrita, na verdade, porque se passava em todas essas bibliotecas, escolas, espaços de idosos e tal, para conversar sobre literatura, sabe? Então, assim, voltava lá para casa, assim, mal dava, se dormia no dia seguinte, você pegava uma estrada e continuava, né? Mas eu encontrei lá a pessoa que me deu uma das principais frases e que, assim, de mudança dessa personagem, frases não, né, a ideia, e que também me deu afinal, assim, a médica aprovou, né, vamos dizer assim, a ideia. A pediatra aprovou. Muito bom. Adorei essa história. E eu gostei muito que, assim, a Cecília teria tudo para ser uma personagem detestável, e ela não é em nenhum momento. Eu gostei muito dela, eu simpatizei, porque eu gostei muito dela ser uma pessoa sem cinismo, sabe? É aquilo e pronto, aquilo que a Carol falou de não ter filtro, assim, né? De realmente você entrou na cabeça dela ali e tirou todo o filtro, assim.
Então, eu gostei muito, sabe? Não gosto de criança, é isso, pronto. Eu não sou afim de atender paciente complexo. Se vier algum aqui, eu vou passar para outro lugar. E sem problema, sem aquilo ser um problema, assim. E, ao mesmo tempo, você vai se apegando àquela mulher de um jeito, assim, né? Como é humano isso que ela faz ao não conseguir cuidar do Bruninho, né? É bonito, até. E eu me diverti horrores com ela. Eu ri muito lendo, assim, que eu pensava, que figura, cara, da onde que tirou essa mulher, que ela é muito louca. Outro dia eu vi um comentário dei um ego search no Twitter, e achei um comentário assim: não tem como alguém escrever uma personagem filha da puta sem ser filha da puta. Viu, André Del Fuego? Levaram pro coração, Maravilhoso, maravilhoso. Mas olha, você já pensou se as escritoras de romances policiais matassem? Mas eu acho muito interessante como, se você ficar pensando muito, por exemplo, numa única característica da personagem, acho que por imantação mesmo, acho que uma coisa puxa a outra, sabe? Porque a figura, ela não está o tempo inteiro perseguindo o Jaime e tentando prejudicá-lo, que no fim das contas ela não prejudica ninguém na prática. Ela vai chegar em casa, tem isso, tem aquilo. Então, assim, com a Daisy, tem umas que falam assim, nossa, mas ela tem uma relação, né? Assim, ela ajuda a Daisy, mas a ajuda dela é a coisa mais, é um assédio moral a ajuda dela. E a Daisy também, assim, ela aproveita as brechas também, né? Porque pelos sinais trocados que a Cecília dá, né? Ela reage aos sinais trocados também, estranhos, então ela vai indo. E é interessante, estava lembrando aqui, enquanto estava falando, nessa coisa de, muitas pessoas falam assim, eu não consigo parar de ler, né? E é um livro que está circulando bem, como você falou no começo do podcast, circula, tem 1 ano e meio que ele foi lançado, e ele ainda está bastante presente e tal. E eu me lembro que na escrita, né, lendo e tal, quando eu li também, eu pensei, nossa, isso aqui eu acho que pode ser um livro de rodoviária. Júlia. Eu pensei assim, mas eu não pensei isso antes, vou escrever um livro que seja muito palatável para vender no aeroporto e na rodoviária, sabe? Eu percebi que aquela linguagem talvez fosse essa da leitura fácil. Acho que sim, da leitura fácil no sentido de tem uma fruição ali, uma coisa de não conseguir parar de ler, ou porque vai seguindo ali, a forma conforme, enfim, o próprio fluxo das frases, né? Mas pensado antes, na verdade, na linguagem, né? Seria dessa forma, porque isso tinha que estar muito parecido com o fluxo de uma pessoa muito ansiosa. Bastante complicada. Eu me lembro de uma resenha que um cara disse assim, esse livro dá para ler no Uber, nem a rodoviária, hein? Não precisa nem do ônibus interestadual. Não, e também eu acho que tem uma questão que a Cecília, ela é tão imprevisível que você fica assim, tá, vamos ver o que essa mulher vai fazer. O que ela vai fazer? Agora, o que ela vai fazer, sabe? Então, acho que não tem como parar de ler, porque você fica ali, o que ela vai fazer agora, gente? E eu tenho um final, né? Porque, claro que eu não dei o final, né? Parou ali, e foi assim foi. Me vem muito contundente, assim, aqui é um corte, sabe? E aí eu respeito muito quando isso acontece em todos os livros, assim, o final sempre me pareceu ali, e eu nunca mexi um final de nada, assim, nem dos contos, nada, assim, começo muito, mas o final me parece aquele corte, assim, ela sai com aquele carro, o menino vai dar uma roxadinha, vai dar um sinalzinho ali que ela já teria que parar para corrigir uma insulina ali, aí ela vai dar a volta no quarteirão e vai voltar o quê? Para a garagem, para casa.
Ali, junto com o Celso já caindo a si, né, caindo em si, das merdas que ele estava fazendo, com pressão da mulher, começa tirando o Bruninho, só que isso vai se aproximando do quê? Da Daisy ter o seu bebê. A Daisy tem a criança e aquilo vira o quê? Um triângulo, Daisy, Robson e Cecília, naquela coisa, naquele apartamento, tudo daquele jeito, a casa é minha, de quem é a casa, ia virar, mas aí eu sabia que isso seria mais 80 páginas, isso seria um segundo bloco, sabe? Mas eu ficou para mim, assim, para mim ele não acaba ali, evidente, mas acaba nesse lugar aí, desses três, eu adoro imaginar a Cecília com o filho da Daisy no colo, e Robson por ali também, com a sua chave da moto. Tomando uma cervejinha. Um amendoim. E, enfim, todas as possibilidades que acarretariam dali, né? Mas eu gosto muito da ideia a novela é isso, né, mano? Eu não fiquei uma novela, né? Da ideia do conto, sabe? Uhum. De um único bloco. Gosto disso, na escrita. E tem o fôlego curto mesmo, então, assim, acabo levando para mim também essa ideia um pouco do Cortázar, do conto, como uma bolha de sabão, que tem uma inteireza, né, uma apreensão de uma inteireza, assim, que você aprende, assim, e não como uma coisa mais sinfônica, né, com muitos núcleos e muitas vozes. Eu adoro isso como leitor e tal, mas na minha produção aqui, nas minhas tintas, as minhas tintas são essas. A gente está se estendendo bastante, mas eu não posso deixar de te pedir para falar sobre o Lavoura Arcaica e sobre o Raduan Nassar, né? Foi teu objeto de pesquisa do mestrado. A gente ouviu você no podcast da Rádio Companhia, da Companhia das Letras, falando sobre o livro. Tá lindo aquele episódio, assim, né? Que obra boa de ouvir as pessoas falando sobre, ou de falar sobre, né? Porque é incrível. E também vi que você deu uma aula também, né, da Companhia das Letras sobre o Raduan, que está disponível online, né? Até a gente vai linkar na newsletter. Eu não sabia antes de eu ler os Malaquias e a Pediatra dessa tua relação com a obra do Raduan, mas depois eu fiquei pensando, especialmente nos Malaquias, assim, como talvez dê para fazer alguma conexão, assim, né, de realmente ver essa influência. Queria que você falasse um pouquinho da importância que esse livro tem para você e de outras influências que você tem na literatura para dar dicas aí para gente. Olha, minhas influências sempre são o que estou lendo no momento, assim, né? Então, acho que todo mundo está passando por essa febre, se não vai chegar nela, né? A Annie Ernaux, só para falar assim da última contentamento literário, de perceber os procedimentos dela, de tratar a sua literatura de uma forma quase como um documento, um documento que não é crível, né? Mas uma documentação disso. Naquele livro, O Acontecimento, que é sobre o aborto que ela faz, né? Então, ela fala daquele momento presente ali, dela jovem, ela dá um espaço e começa a falar do momento presente que ela está escrevendo o livro daquele passado, dá um espaço e comenta sobre o seu processo de escrita. E volta, assim, na maior, entendeu? É incrível. E eu tô lendo Olhos Azuis, Cabelos Pretos, que deve sair logo mais pela Relicários, numa reedição da Marguerite Duras, e ela usa os francesa também. Ela usa o expediente da fala do teatro, com as rubricas dos personagens, como se estivessem num palco. Às vezes você acha que aquilo é um texto para teatro, mas aquilo é literatura. Mas como ela também é uma figura também que foi de cinema, ela também fez essa coisa, ela também encena, né? Uma autora que está em cena também. Mas olha, o Lavoura Arcaica é aquela ideia da flauta. Aquilo, assim, é um flautista. Que, no caso aí, eu leitora como presa. Eu sou capaz de voltar àquele ritmo sempre, porque todo mundo fala assim, o livro nunca é o mesmo. O livro é o mesmo, as pessoas que mudam e vêem outras coisas, enfim, seja lá o que for.
ele sempre tem ali a minha água fresca. Algumas coisas me dizem demais ali. E essa relação do pai e do filho, que acabam gerando dois discursos, né? O pai tem o sermão, que é o sermão daquele que precisa ter paciência para plantar sem colher, já que já está no privilégio de já ter colhido, sem que tenha percebido, aquilo que alguém plantou. Uma coisa da temperança. E, quando esse pai entra no sermão, tem parágrafo travessão. O travessão, estava falando da Juhá, que faz aqui as coisas do teatro, a rubrica, o travessão ali é uma rubrica. Está entrando alguém em cena. Porque quando o livro começa em primeira pessoa com o André, não tem isso, assim, ele é o trovão, ele é a voz que já estava lá desde sempre. E se defende do sermão do pai, mas tem um momento lá do livro, que esse para mim dá vontade de abrir ele aqui e ler. Que ele defende, ele também tem, o dele também é um sermão a serviço de uma sedução desse pai, a respeito da febre e da trepidação das paixões que acontecem com lavoura, sem lavoura, colhendo, não colhendo. E a coisa da paixão também, né? Porque é uma questão, é uma esgrima de tempo, né? O pai tem a linha do tempo, sabe, assim, encadeada. E o André, ele quer rasgar o presente, trazer o futuro rasgando para cá, pro presente. Que é a paixão, né? Não dá para ser, eu desejo uma coisa que não pode ser adiada. Ela precisa estar aqui agora, né? A defesa dele pelo amor, pela reciprocidade da Ana, sua irmã, né? Dizendo que poderia haver amor maior do que um galho da própria árvore amar o outro. E ele se diz enfermiço, ele se diz epilético, e esse lugar traz um jeito de ver o mundo e um saber, né? Então, leio Lavoura assim, tem saberes, esses dois saberes, né? Esses dois saberes. Mas isso tudo eu tô falando, assim, de conteúdo, né? Aí a linguagem, mas aí ele consegue, né? Mas aí o Raduan, muito interessante, que ele tem uma coisa, daquele caderno de literatura do Instituto Moreira Salles, que tem um compilado de entrevistas de grandes intelectuais com ele e tal, e ele disse que não foi esse cara que, esse leitor, grande leitor, que leu tudo, ele disse que lê o livro da vida, né, e que ele estava num processo cartesiano, segundo ele, de escrita, quando de repente uma voz se impôs, que é a voz do André, e aí ele deu lugar. Com isso eu me identifico demais, que é quando, chame o que vocês quiserem da voz que se impôs, né, e eu já dei vários nomes para isso também, mas eu acho que são as possibilidades são as possibilidades da linguagem que surgem mesmo, da linguagem que fala, sabe? E o Maurice Merleau-Ponty, que é o autor que eu estudei junto para pensar o Raduan Nassar, ele fala da língua falada e a língua falante, né? A língua falada é essa que faz a intermediação da comunicação de um estatuto, de um edital, de um tutorial, de uma apostila, ela fala. A falante, sabe, ela tem, lembrei no momento correto a palavra, não é mistério, é enigma. Faz mais sentido. Absolutamente. Um enigma, sabe? Daí essa coisa dele ter percebido este fluxo, aí isso é uma coisa bem interessante. Às vezes você percebe isso no trabalho, e eu como mediadora, ou essa pessoa que fica lá, essa coisa de estar nas oficinas de escrita é um pouco parteira doula, né? Mas, veja bem, que é aquela que não faz nada, certo? Assim, você está ali só para desaparecer. Acho que a função, eu vejo assim, nas oficinas, por exemplo, assim, é estar ali, oferecer exercícios de escrita e ir desaparecendo, inclusive a minha opinião ir desaparecendo. Né? E já percebi em muitos processos, assim, meu e de outras pessoas também,
que, às vezes, quando você reconhece um fluxo de uma intensidade, você desviar dele. E eu não sei por que às vezes acontece esse desvio quando o texto está falando, sabe? Será que é porque as pessoas acham que talvez o exercício de escrita é algo que tem que ser sofrido, talvez? Que não tenha que ser algo que surja? Será? Pode ser, Carol. Pode ser. Pode ser, porque é porque tem esse fluxo, imaginando, né, que o Raduan, que tenha pensado se André tenha caído, porque aquilo escorre, é uma cachoeira, né? Conforme aparece a forma, como ele coloca a frase, o que ele vai dizer, tem uma hora que isso dá um encaixe tal, que como é que você vai dizer o que começou, né? O que veio antes, né? O que veio antes? De qualquer modo, não dá para no exercício você pode pensar nisso, desmembrar o processo, né? Mas você não fica pensando nisso a todo momento, né? Escrevendo e pensando que aquilo, sei lá, para onde está indo ao mesmo tempo, né? Tem que fechar esse canal do observador para coisa. Quer dizer, parece que eu estou dando, pelo amor de Deus, parece que estou dando oficina e dando dicas de, não é isso. Não, eu estou achando ótimo. É uma reflexão maravilhosa. Dividindo, meu processo, você perguntou sobre o Raduan, então, é um livro que trabalha linguagem e tempo e consegue dar noção do tempo através da forma como cada um diz, por exemplo. Uhum. Absolutamente genial. Então, e para falar de coisas atemporais, né? Sim. 2 tempos para falar daquilo que vai prescindir desses 2 polos. Eu fiquei emocionada te ouvindo falando sobre ele aí, nesse grande momento é muito interessante mesmo, falar sobre o livro, sobre o próprio processo de escrita, assim, do quanto é uma coisa artesanal, assim mesmo, parece, não sei, também não me foge a palavra certa, assim, né? Mas é muito interessante. Mas é demais, gente, literatura, não é à toa que a gente fica só falando nisso, né, gente? É uma pira. É uma droga muito pesada. E eu acho que é só... Imaginem quantas pessoas não descobriram esse prazer em vida. Sim. Não é porque não leram, porque acho que a gente se torna leitora no dia que cai um livro na tua mão, que você tem essa experiência tão intensa de intimidade, que você vai buscar isso outra vez em outro lugar, que vai demorar pra você encontrar outra vez, não é todo livro que vai, sabe? Mas acho que bastou uma vez essa conexão. É verdade. Tem livros que... É muito interessante isso que tu fala sobre a linguagem e essa questão de ser o que atrai também, porque eu acho que a Lavoura Arcaica é isso mesmo, né? É uma leitura, é um texto que encanta, assim, né? A história, ela também tá ali e ele vai... É lindo, é muito lindo. Lindo. E é lindo mesmo quando a gente encontra textos assim lindos, né? É muito lindo. E eu sinto também que, às vezes, a importância da linguagem, do processo de escrita em si, né, da palavra ali no texto, é muito difícil a gente explicar e também é pouco questionada, assim, né? Por exemplo, se eu digo que eu gostei de um livro muito bom para alguém, eu adorei ler A Pediatra, da Andréa Del Fuego. A pessoa vai me perguntar sobre o que ele é e não como que ele é, né? E aí eu vou dizer, é sobre uma pediatra que não gosta de criança, mas nessa resposta não está a tua linguagem ali, não está o ritmo do livro, não tem muita coisa não tem nada do processo de escrita, que é o que te prende de fato, né? Claro, e se você for comentar a forma, você vai dizer, em primeira pessoa, em terceira pessoa, um ritmo mais lento, um ritmo mais acelerado, é uma terceira pessoa onisciente, é uma terceira pessoa com uma mescla da primeira, é uma primeira pessoa protagonista, é uma primeira pessoa testemunha. Também não disse nada. Não. Deu sinais longínquos, assim. É da experiência mesmo, né? A leitura e a escrita também, meu Deus, a escrita assim, é da experiência. Mas aí a gente quer fazer fofoca, daí a gente faz os clubes. É para fofocar mesmo, né? Sobre personagem, sobre a autora. Só pode ser uma filha da puta. Maravilhoso, né?
Por acaso você, ouvinte, que escreveu, eu amei, saiba. Sabe quando colocam as frases assim atrás do romance, sei lá, New York Times, não sei o que você pode fazer. Cara, essa é maravilhosa, não é verdade? Se sair uma matéria do New York Times, Carol, se sair uma edição, uma fala, pode deixar. Isso, resume assim, né, por favor. Ai, mas tá ótima conversa, né? Acho que a gente vai encerrar, infelizmente. Mas, Andréia, a gente está muito, muito feliz de ter aqui, né? Te receber. É o primeiro episódio da nossa 4ª temporada. Então, como eu falei, vão ser só escritoras. E, assim, é muito legal porque, como eu falei, assim, a gente te lê desde os blogs e tá aqui e realmente é uma inspiração, assim, né? De como escritora e a gente, além de gostar muito dos seus livros, e te ouvir agora foi muito incrível, assim, sair refletindo muito sobre linguagem, sobre a história em si, porque essa questão que a gente estava falando, você falou ali sobre texto, é uma coisa que me impacta muito, eu sempre travo e não escuto a voz, porque eu acho assim, isso aqui tá muito fácil, deve ser muito tolo o que eu tô escrevendo. E às vezes é a voz mesmo, é a voz certa, que eu não tô ouvindo. Não, e se a voz é tola? Uai, né? E daí, né? Não prejudicar a sua experiência de escrita, sabe? Porque, então, essa é a questão da escrita da performance, né? Outro dia, por exemplo, eu pensei, nossa, vontade de escrever um diário. Eu falei, diário para queimar depois, né? Porque, assim, mas não, como a gente já sabe que os diários, normalmente, de escritores, eles já são um gênero em si, vendável, procurado, não sei o quê, eu estou procurando outras artes para que eu possa me expressar, assim que seja pela palavra, que a palavra já sai exibida. Ela já sai mentindo no diário. Já sai ali, já performando, já sai performando. Alguém lê. Já sai dançando dança do ventre, sabe? Fazendo gracinha. Serei lida. Muito bom. Está sendo um prazer falar contigo. Acho que a gente poderia ficar horas facilmente te ouvindo. E obrigada mesmo, assim, por você ter topado participar e pela tua generosidade de dividir tanto com a gente e com quem está ouvindo sobre o teu processo assim, de escrita. E, para quem está ouvindo esse episódio e apoia o Pós-Fácil, nós temos uma surpresinha. Nós vamos sortear entre os nossos apoiadores uma edição dos Malaquias, dessa edição nova da Companhia das Letras. A companhia enviou para a gente vai sortear entre as pessoas que já nos apoiam, porque as pessoas precisam ler esse livro, tá? Assim, por favor, né? A gente quer ver ele circulando por aí. E muito obrigada, Andréia, por ter dedicado esse tempo a estar junto com a gente. É um grande prazer poder falar contigo mesmo, assim. Ela não é uma filha da puta, pessoal. Sou uma pessoa boa. Uma mulher boa. Eu sou uma mulher boa. Meninas, foi um grande prazer. Foi o primeiro encontro sobre literatura que fiz em 2023 aqui com vocês também, que eu fiz muitos ano passado, já tenho agenda para meses desses encontros, esse foi o primeiro e acho que vai dar uma baita sorte ter falado com vocês antes e que, enfim, as pessoas podem ouvir esse podcast daqui 10 anos, mas quero desejar aqui aos simultâneos que este ano seja de leituras e saúde, alegrias e liberdade. Muito bom. Amém. Amém. Obrigada, André. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Pós-faceiro, peraí, não vai embora que eu tenho um recado para você. Você sabia que quem mantém o Pós-Fácil é quem nos ouve? Sim, pessoas como você que nos ajudam a melhorar esse podcast. E quem doa a partir de R$10 por mês tem direito a participar de sorteios exclusivos de livros. É isso aí. Para participar é só acessar apoia.se/Pós-Fácil-Podcast. Agora, se você não tem como doar financeiramente, não tem problema. Você pode nos ajudar compartilhando os episódios, seguindo e avaliando o Pós-Fácil no seu streaming favorito ou nos acompanhando nas redes sociais. É @Pós-Fácil-Podcast. No Twitter, no Instagram, no Facebook. E é isso aí.
Muito obrigada a quem nos apoia já. É vocês que fazem a diferença, vocês que incentivam a cultura, a literatura, a educação e o jornalismo cultural. Um beijo e até mais! O roteiro, a produção e a apresentação do Pós-Fácil Podcast são feitos por Caroline Passos e Stephanie Ceola. A edição é feita pelo nosso grande parceiro Isaac Varzim. A identidade visual do Pós-Fácil foi criada pela Ângela Prestes. As nossas fotos produzidas foram feitas pelos fotógrafos e nossos grandes amigos Bettina Almeres e Marco Fávero.